Gravando! Vamos começar o primeiro vídeo de entrevista, né, da Trampolim. Olha aí, Iveson, sendo esse privilegiado. Massa. Espero que vocês curtam a ideia desses vídeos aqui. A gente tem um bate-papo mesmo, assim, com vários parceiros e amigos, né? Iveson eu conheço aí já há um tempão, né? Já estava com a saudade danada, a gente já estava papeando aqui na prévia do vídeo para matar a saudade. E, enfim, eu vou fazer aqui algumas perguntas para ele, eu tenho certeza que ele vai ter muita coisa para contribuir. Vocês já me conhecem, e aí a primeira coisa que eu queria falar é, Vicente, se apresenta aí, né, para a galera. Sei que tu tem 15 anos de história, né, dentro do HC de São Paulo, e aí recentemente assumiu um novo desafio. Fala um pouquinho aí de tu, sobre o que tu quiser. Boa, boa. Cara, obrigado aí pelo convite. É uma honra ser o primeiro convidado aqui estreando esse programa, né? Estreando essa programação da Trampolim. Fico super honrado mesmo aí de a gente estar junto. A gente tava falando, eu não tinha nem barba branca, né? A gente se conhecia. Agora tem mais sabedoria para compartilhar com todos nós. Passou a pandemia aí, 10 anos em 2, né? 20 anos em 2. E a gente já se modificou bastante aí. Cara, eu acho que é isso, assim, eu sou o Ivesen Lourenço, sou um gestor de saúde, sou um conformado aí com o status quo da saúde, e há 15 anos aí estou no mercado de saúde trabalhando, iniciei essa jornada no Hospital das Clínicas. Eu sempre falo para todo mundo que eu nunca imaginei estar na saúde, minha mãe não era uma pessoa que me criava, que me criou, né, com esse comportamento de buscar médico, buscar medicamento, tudo, ela era muito mais assim, reiki, luz e não sei o que, tal. Então eu não tinha nunca fui educado dessa forma. E aí quando eu entrei na saúde foi uma grata surpresa de eu querer continuar, porque eu não tinha, cara, não tinha história nenhuma, assim, com experiência nenhuma. Eu não sabia a diferença de um dipirona para um Novalgina, sabe? Assim, não sabia o que era. Falavam, tem que tomar um dipirona. Eu falava, tá bom, sabe? O máximo que eu sabia era tomar um AS. Quando eu era pequeno, minha mãe me dava um AS, assim, sei lá. Ambientação, o que é que você precisa aprender primeiro? A diferença entre dipirona e uma... Sabe, assim, umas coisas assim, tipo, eu não sabia, não tinha noção nenhuma, tal. Mas foi uma conexão muito forte quando eu entendi a proximidade que a gente tem na área da saúde com as pessoas, de fato, né? E como aquilo que a gente faz no nosso dia a dia, por às vezes mais distante do que pareça das pessoas, não ser um médico, não ser um enfermeiro, um técnico, um biomédico, coisa que trabalha ali na linha de frente assistencial. Mas mesmo que você trabalhe numa área de compras, você consegue ver muito rápido, muito forte o impacto que você tem na vida das pessoas, sabe? Com aquele serviço que você faz. Então acho que isso me chamou muita atenção, até ligou uma chavinha em mim que eu nem sabia que eu tinha, essa preocupação realmente com o lado social, com o impacto social das coisas, com o impacto no usuário final, então coisas que a gente vai falar aí mais para frente, mas foi uma grata surpresa para mim, sabe? Foi um lugar onde eu me encontrei. Hoje acho difícil eu trabalhar em outra área que não saúde, talvez educação é uma área que eu gosto muito, então trabalhar com edtechs aí, com startups, ou ajudando startups de educação, acho que seria uma coisa bem bacana, bem. Mas é um pouco isso. Então, comecei há 15 anos atrás no Hospital das Clínicas, tive uma história longa, cresci lá, né, me formei lá como profissional. Nos últimos 5 anos eu fiquei à frente do Hub de Inovação, lá do hospital. Então, ajudei a desenvolver o Hub de Inovação, a desenvolver os métodos, as ferramentas, a ideia do modelo de gestão de inovação aberta, né, dentro do Hospital das Clínicas. E fiquei até 2 meses atrás, mais ou menos, quando decidi ter uma mudança de vida, ter uma mudança de perspectiva, e aceitei alguns novos desafios pessoais e profissionais. Agora eu estou do outro lado da bancada, eu estou dentro de uma operadora de saúde, né, mas numa área mais institucional, numa área federativa. Eu estou aqui na Unimed Fesp hoje, como head da Vital, que é o hub de inovação aberta deles, né, da Unimed Fesp, e a nossa ideia é
capilarizar essa inovação dentro de todas as Unimedes do estado de São Paulo, são 77 unidades, e apoiar o desenvolvimento de inovação junto com essas singulares, atendendo aí quase que 4 milhões de vidas no estado de São Paulo. Então eu espero poder trazer os mesmos impactos que a gente tinha no Hospital das Clínicas, também aqui para uma estrutura privada, mas que a gente busca também conectar com essas razões aí do impacto social, da sustentabilidade. Então, espero aí que a gente consiga trazer bons frutos para esse hub de inovação e ajudando a revitalizar ele, vamos dizer assim. Que massa. Não tenho dúvida que isso vai acontecer. Né? Bom para esses 4 milhões de pessoas que vão ser impactadas aí em algum momento por isso. Uma coisa que tu falou, antes de eu entrar nas perguntas mesmo, que às vezes a gente não tem a noção do que está por trás, né? Assim, acho que principalmente para quem é mais, sei lá, paciente, em geral, a percepção da gente na estrutura de saúde, né, de quem vem de fora é o médico, é o enfermeiro e tal, e, tipo, em geral, acho que, via de regra, vão citar esses dois nomes ou essas duas profissões, mas que existe uma complexidade por trás, né, para conseguir lá na ponta as coisas funcionarem, que não é tão trivial assim, né? Na verdade, deve ser difícil que só de conseguir fazer as coisas acontecerem. Exatamente, cara. Você tem. Aí vai dependendo também da complexidade do tipo de atendimento que você está propondo, né? Qual que é o seu perfil de atendimento, o seu perfil de entrega de serviços de saúde, né? Isso vai depender, mas de maneira geral você tem uma baita estrutura atrás que dá suporte para o médico, para o enfermeiro, para o tecnólogo, para o biomédico, sei lá, né? Para farmacêutico, quem seja que esteja ali junto na ponta. Atendendo o paciente, né? Então você tem uma baita estrutura por trás, né? Que vai desde de engenharia e infraestrutura para ver se a parte de zeladoria tá boa, essas portas estão abrindo, não estão abrindo, se está tudo limpo, se não está limpo, né? Quer dizer, toda a estrutura de higiene até a parte realmente de controle de compras, a gente está falando de métodos de compra, esteira de validação de fornecedor. Então, uma preocupação muito grande na saúde é a estrutura de validação de fornecedores. Você precisa ter fornecedores sérios, fornecedores capacitados, qualificados para entregar o produto para o paciente, não pode ser qualquer fornecedor, né? Você tem toda a estrutura de organização de relacionamento com as próprias farmacêuticas, né? Que tem até regras específicas para isso, né? A farmacêutica não pode ter um contato direto com o médico, né? Para venda e troca de medicamentos, esse tipo de coisa, né? Então tem umas regras específicas. Então, assim, tem uma baita estrutura por trás que vai do tangível até o intangível, assim, que faz que se organiza para que o médico, né, tenha os recursos necessários para poder fazer a consulta quando ele está lá na frente, né? Então é uma engine, assim, toda uma estrutura por trás que anda, né, que ela se conecta, se retroalimenta e faz com que a gente consiga prover aí tudo que é necessário para os profissionais que estão na ponta conseguirem realizar o trabalho deles, né? Que massa. E tu comentou que estava na frente dessa iniciativa de inovação inovação aberta. Como é que foi? Conta um pouquinho dessa experiência. Pegou um pedaço da pandemia, pegou um pedaço antes da pandemia, tipo, né, rolou coisas diferentes nesses dois momentos? Cara, foi bem diferente, né? Acho que a percepção geral foi que a gente evoluiu realmente, assim, 10 anos em 2 na pandemia. Então, muitas coisas que eram talvez improváveis antes de pensar em pandemia se tornaram realidade e necessidade. Então, telemedicina era algo que se falava muito, mas tinha aquela discussão, se o Conselho Federal de Medicina vai aprovar, se não vai aprovar. Alguns diziam que eles estavam sentando em cima da regra, não querem discutir isso, tem corporativismo, tem não sei o quê, pipipi, tinha um monte de discussão. Não tô aqui julgando nada, pelo amor de Deus, mas o que aconteceu foi na hora que veio a pandemia, tinha que fazer, e aí foi regulamentado provisoriamente, a história toda que a gente viu. Isso acelerou demais, porque isso abriu oportunidades para muitas startups que já estavam batendo nessa porta crescerem muito,
E novas tecnologias aparecem a partir disso, né? A partir do momento que eu começo a digitalizar o processo, o relacionamento com o paciente, eu começo a criar oportunidades que antes eu não tinha. Porque agora eu tenho dado, então se eu tenho dado, eu posso começar a minerar o dado, se eu minero o dado, eu posso começar a criar algoritmos em cima disso, sabe assim, aí você vai criando toda uma escala ali de potencialidades com aquelas informações novas que você tem, que ficou muito mais barato para fazer, né? A tecnologia evoluiu, então assim, é um monte de coisa que aconteceu nesses 2 anos que fizeram ser muito diferente, né? O período pandemia com o período pré-pandemia. Acho que agora a gente começa a entrar num momento pós-pandemia. Agora a gente começa. Eu não gosto de falar que a gente já entrou, eu gosto de falar que a gente está entrando ainda vai começar a engatinhar nesse processo, a pandemia está aí ainda, né? Num contexto muito melhor do que anteriormente, com certeza, mas a gente entra num processo agora que talvez a preocupação é como manter talvez o tônus de evolução que a gente teve durante o período de pandemia, da evolução realmente do ponto de vista regulatório, do ponto de vista jurídico, né, do ponto de vista de evolução de propostas de valor, de geração de valor dentro da saúde, como a gente consegue manter esse tônus, essa mesma frequência, essa mesma velocidade pós-pandemia. Né? Será que é algo que vai se manter? Será que é algo que não vai se manter? Porque todo mundo tinha um propósito, né, único. Né? E agora, será que o propósito continua o mesmo? Será que as pessoas vão começar a ter propósitos diferentes? Né? Então, é uma pergunta que fica, né? Toda essa união, todo esse ecossistema que foi formado em volta das oportunidades durante a pandemia, elas vão se manter pós-pandemia? Acredito que sim, mas eu acho que vai ter que existir mais esforço, porque agora novos interesses vão aparecer também, uma série de coisas. Então o jogo vai ter que ser um pouco mais, talvez um pouco mais cadenciado, mas acho que vai ter acho que a gente tem condições assim boas para poder manter a situação o contexto que a gente tinha anteriormente de evolução das tecnologias, transformação digital e uma série de coisas. A gente viu aí, né, regulação agora de softwares medical device, a gente viu as questões o CFM aprovou essa semana, se não me engano, já regulamentou a telemedicina, tinha a Câmara, né, tinha aprovado e agora o CFM regulamentou como tem que fazer. Então, acho que a gente está num caminho bem positivo. Realmente a sensação é que a telemedicina parece que foi um ponto-chave que antes parecia ser sempre falado com certa descrença e acho que destravou isso, né, pela necessidade, né, por estar o foco em comum do propósito e talvez vá abrir muitas oportunidades e coisas diferentes, né. Mas é engraçado que isso que tu falou, né, dessa preocupação de pensar o pós, né, talvez manter o ritmo de inovação dentro do que é possível, obviamente, mas eu vejo essa reflexão também em outros lugares, né? A sensação que eu tenho é que parece que querem tentar acelerar um pouquinho ainda, enquanto está esse entusiasmo dessa velocidade, dessa abertura, um pouco de receio de voltar, talvez no pré, assim, no sentido de vamos manter no ritmo mais devagar, vamos botar outras coisas de repente, né, na gaveta e tal. Acho que é pertinente, mas eu acho que a gente não vai voltar para o ritmo anterior, talvez não manter o mesmo ritmo, né, atual. Não, eu também acredito nisso, cara, eu também acredito nisso. Acho que tem uma questão de oportunidade, né, que é o momento ele traz uma oportunidade para você construir essa cultura, né, a partir da implementação desses processos que vão dar essa base estruturante para uma cultura de inovação ser estabelecida nas empresas, né. Então acho que o momento ele ainda é oportuno para isso. A gente tem isso na crista da onda, de fato, assim, isso é a temática do momento, é olhar para a transformação digital, é olhar para o desenvolvimento de inovações e aí gerar transformação. Então, acho que tudo isso gera uma oportunidade única, um momento, né, em que os astros estão alinhados e acho que faz sentido aproveitar isso, né, faz sentido aproveitar isso. O que talvez não tenha, que é uma crítica que eu faço, é que às vezes essas coisas acontecem de forma
quase que por osmose. Como está todo mundo fazendo, eu vou sair fazendo. E não tem uma avaliação estratégica do que você quer com essa inovação, por que você está fazendo isso, aonde você quer chegar com isso, né? Até para saber que tipo de modelo de inovação que você vai trabalhar. Você quer, né? Eu estava discutindo com o pessoal que tem muito lugar que acha que fazer inovação é só conectar startup, sabe? E você fala, não, cara, não é isso, sabe? Conectar startup é que nem você encontrar um fornecedor, sabe? Você pode lidar disso, evidentemente com um outro olhar pelas condições e perfil da empresa, startup, mas ela pode ser considerada simplesmente um fornecedor. Ela não precisa ser considerada um parceiro estratégico de desenvolvimento de uma tecnologia inovadora, não necessariamente, né? Então, assim, você entender muito bem estrategicamente para onde você quer ir, aonde você quer ir com a inovação, então, definir por que eu estou fazendo inovação é um dos primeiros passos, e eu acho que algumas pessoas não conseguiram fazer isso. Entraram assim por osmose nessa brincadeira, vamos sair fazendo isso, sair fazendo aquilo, porque não sei quem está fazendo, está falando, está mostrando na, na, na exame, tá mostrando não sei aonde, Infomoney falou isso, não sei o que, tal, vamos sair fazendo. E não definiu a estratégia de fato, onde você quer chegar, né? Eu acho que isso é uma problemática importante que tem que ser tratada enquanto ainda dá tempo de você aproveitar esse movimento de inovação que a gente tem bem aberto aí, bem convidativo. Massa. Inclusive, a sensação é que se isso não é bem definido, pode chegar a um lugar que talvez não seja o lugar que a empresa gostaria de chegar, ela só vai perceber depois que chegou, né? Será que era isso mesmo que a gente queria? Porque não pensou isso antes, né? Porque evidentemente que o processo, né, o processo de inovação, ele ajuda a gente a experimentar e descobrir coisas novas, né? Só que se você não tem uma linha estratégica, se você não tem uma visão clara de onde você quer chegar, como é que você vai conseguir entender que aquela descoberta é algo que vai impactar naquela visão que você, sabe? Como você vai entender que aquilo é uma descoberta de fato, sabe? Para você, entendeu? É um negócio meio filosófico, assim, parece, mas é que faz sentido, senão você não consegue identificar que aquela descoberta é a descoberta que você precisa, sabe? Aí você pode acabar tirando para tudo quanto é lado. E não acerta nenhum alvo no final das contas. Pelo menos não um alvo estratégico, né? Ao menos. Isso é muito caro, né, cara? E a gente sabe que tem que otimizar o recurso, porque ao mesmo tempo que todo mundo quer inovar isso aqui, mas ao mesmo tempo dificilmente não existe essa outra vertente, né? Vamos, né, otimizar os recursos, vamos, né, fazer com que eles tragam resultados e de repente se não trouxer, acho que é uma preocupação para a gente. Esse é um ponto interessante, né? Fazer inovação é investimento. Você não pode olhar para a inovação como custo, eu acho que nada nesse sentido. Você tem que olhar como investimento de fato. Mas também você não pode sair investindo mais do que você tem, né? Isso não é saudável para nenhum tipo de companhia, seja ela qual tipo que for, entendeu? Assim, é uma questão lógica de capacidades de recurso que você tem ali na mão, né? Então, acho que esse é um ponto importante, né? Definir a estratégia, definir para aonde você quer chegar com a inovação, ajuda você a definir modelos, processos, que tipo de cultura de inovação que você quer. Acho que tudo isso faz parte do processo de você construir um modelo de inovação dentro de uma empresa, entendeu? Até para quando der certo e aparecer uma coisa realmente promissora, né, dentro, né, de todos esses critérios, também de repente eles têm como, né, digamos assim, dobrar a aposta, porque agora a gente sabe que está funcionando, faz sentido. Se tiver secado tudo, já era. Né? Exatamente. Massa. Eu vou ler aqui algumas perguntas, assim, só para contextualizar quem estiver assistindo esse vídeo. A Trampolim já teve algumas ações em parceria com, na época que Vicente estava no HC, a gente fez algumas ações, não vou me aprofundar muito nelas, não, mas só para situar quem estiver assistindo. E tem algumas perguntas que, assim, eu sempre termino refletindo para entender mesmo, assim, algumas motivações, né, por trás, né, do uso de algumas abordagens ou ferramentas, né, e como é que esse momento anterior, né, e aí uma primeira pergunta que eu queria fazer, né, que eu já tinha aqui anotado na minha listinha,
como é que tu visualizava, né, o retrato, né, se fosse tirar uma foto, assim, para analisar o contexto da organização antes dela, ou de algumas pessoas dentro dela, decidir buscar o Design Thinking, né, talvez como uma abordagem que pode ajudar alguma coisa a ser feita de uma forma diferente, né? Como é que tu visualiza esse ponto anterior, né? Cara, legal. Eu tô buscando aqui na memória, né? Você foi fazendo a pergunta, eu fui buscando na memória a situação. O que eu lembro é que a gente estava num contexto de entender o que significava inovar dentro da organização. A gente estava nesse contexto, né? O que significa inovar, né? Vamos lá estudar, poxa, os graus de inovação, inovação incremental, inovação disruptiva, né, inovação radical. A gente foi, né, entender os graus de inovação, a gente foi entender as coisas, tal. E passava por criatividade, então como fomentar a criatividade, um ambiente para florescer ideias e uma série de coisas, né? E eu acho que o que faltava quando a gente buscava esse tipo de conceito, né, para nos ajudar a entender, né, por onde começar, o que faltava para a gente era um pouco de fluxo mesmo, assim, de processo, de pensamento sistêmico, como é que você escolhe algo para fazer, né? Então, assim, o que que eu vou resolver aqui de problema, como eu consigo identificar essa questão, como é que eu consigo criar opções para resolver esse problema que eu identifiquei, esse ponto que eu identifiquei, e como eu conseguia tirar isso do papel, de fato, né, para fazer esse negócio começar a rodar. Então, você olhava para os modelos de gestão de projetos, esse tipo de coisa, sempre faltava uma peça, né? Tá, mas aqui na gestão de projetos tudo bem, eu consigo olhar como é que eu executo o projeto, tem uma puta organização, um baita controle aqui, gestão de né, várias dimensões, 9 dimensões lá do PMBOK e outras, tal. Mas aí você falou assim, tá, mas como é que eu levanto esses problemas? Como é que eu trago isso para identificar? Como é que eu me conecto de novo com o meu usuário final para entender o que eu preciso entregar para ele? Então, assim, era uma. Tô lembrando, tá? Tô falando aqui, lembrando que Uhum. o que a gente estava pensando na época era assim, cara, como é que eu faço isso, né? Então, assim, como é que eu trago um método, um modelo, né? Uma forma de pensar que nos ajude a conseguir fazer isso, né? Conseguir tirar essas ideias do papel, porque normalmente as pessoas sabiam muito sobre os problemas, elas conseguiam identificar os problemas, principalmente quem estava muito perto dos pacientes, né? Aí eu estou falando do Uhum. exemplo da saúde mesmo, então quem estava muito perto com os pacientes conseguia identificar problemas que os pacientes tinham, mas a gente não conseguia dar andamento nas ideias, assim, tipo, as ideias morriam, as ideias não Ganhavam vida. é isso, não afloravam dentro da estrutura. Então a gente falou assim, puta, a gente precisa buscar algo que nos ajude, né? E aí eu lembro que vieram com uma história pra mim de, cara, tem um negócio que chama Design Thinking. Eu falei, opa, o que é isso aí? E aí fui começar a entender essa coisa do design e tal, e eu tinha, né, aqui faço meia culpa tinha uma visão muito míope do que significava design, né, aquela visão talvez clássica o cara que é designer é o cara que faz folder, é o cara que faz apresentação, é o cara que sabe desenhar as coisas, sei lá. Tô sendo bem, eu tinha uma visão bem míope disso, e aí quando fui entender o design, aí fui entender o que significava a estrutura do design thinking, eu falei, pô, isso aí é um negócio que faz sentido. Então, cara, não sei se eu consegui te responder a pergunta, mas eu tô Não, tentando lembrar o respondeu. Eu acho que processo. não, mas respondeu e eu acho que isso foi uma coisa bem interessante. Agora que tu falando isso, eu acho que faz muito sentido. Na verdade, é como se fosse essa navegação entre vários conceitos e automaticamente vocês, né, tipo, a primeira coisa que começa a pensar, tá, mas como é que eu consigo sistematizar essas coisas dentro? Porque a real, enfim, eu falei especificamente de design thinking, mas tem outras abordagens, outras coisas, uma tuia de conceito, né? Uma tuia de autor diferente, enfim, várias propostas. Às vezes enfim,
fazer essa navegação para entender os conceitos e depois ver o que é que faz sentido e como isso, né, pode ser aplicado dentro da organização. Acho que foi interessante a tua E explanação. e aí você trouxe um ponto aí que eu acho que é o legal, né? Que é, sim, a gente poderia buscar para cada um desses momentos uma infinidade de conceitos, ferramentas e modelos para apoiar, mas imagina o tempo que a gente gastaria até encontrar aquele que seria mais interessante, que se conecta com os outros que vão seguir adiante Uhum, na esteira de desenvolvimento de um projeto, né, de uma ideia ali. E eu acho que quando o design thinking foi apresentado, ele tem essa característica de ser uma coisa fácil, de aplicação, né, fácil entre aspas, né, mas estou dizendo assim, que seja de simples compreensão para aplicação, que já traz uma linha de raciocínio, eu acho que uma sistemática já elaborada que consegue garantir ali no final um resultado positivo, e aí o resultado positivo assim, aquilo lá funciona, não funciona, né? Que tu consegue uhum, trazer aquilo, o resultado do próprio processo sendo aplicado de forma positiva. Então, eu acho que isso facilitou a gente também receber o design da forma que a gente recebeu, né? uhum. Pô, aí a gente fez, sei lá, uns 4 cursos de design lá no hospital. A gente deve ter treinado mais de 80 pessoas lá, até mais do que isso, né? Eu acho que Eu na acho época. que teve outras iterações depois, que eu acho que foi talvez o triplo, mais ou menos. Ah, Não lembro o mas número assim, de gente, não. mas foi gente pra Então, caramba, né? foi. Foi gente pra caramba que a gente conseguiu levar. E E, eu acho que trouxe o design lá com a gente, pelo menos, né? Quando a gente buscou isso e conseguiu trazer isso para dentro, eu acho que ele ajudou muito a gente a sistematizar a forma como a gente desenvolve projetos dentro do hospital. Aí, se ele vai ser um projeto de inovação ou não, é um outro é outra contexto, discussão, né? outra discussão, exato. Até porque, às vezes, dependendo de onde ele a equipe, né, as pessoas chegam, às vezes é uma coisa que não tem nada a ver com inovação, é a resolução de um problema, simplesmente, né? Isso, Eu exatamente. lembro de ter tido algumas coisas bem direcionadas, assim. E até pensando assim, entrando, né, já numa segunda pergunta, eu sei que teve algumas aplicações práticas mesmo, né, que tu provavelmente utilizou, né, né, de novo, algumas coisas já deve fazer mais tempo, até porque teve essa janela da pandemia, que eu acho que o ritmo das coisas foram bem diferentes. Mas que situações práticas, assim, sei lá, foram memoráveis, assim, que de uso mesmo, seja de uma coisa bem pontual, né, da ferramenta, não necessariamente do processo como um todo estruturado, mas teve alguma situação, assim, emblemática que, tipo, te marcou por alguma razão? Cara, eu acho que teve. A gente, depois que a gente começou a fazer os primeiros processos, né? Então a gente fez aquela primeira iniciativa, né? A gente trabalhou alguns processos, tal. A gente foi maturando isso dentro da organização, até entendendo quais eram as ferramentas que melhor se aplicavam à nossa realidade, né? Então, como é que eu tenho que desenvolver um blueprint de processo, né, de serviço dentro do serviço de saúde? Quais são as dimensões que eu preciso considerar aqui, que são diferentes das dimensões de um varejo, de uma interação de educação à distância, desculpa, e assim por diante, né? Então a Uhum, gente foi maturando isso. Eu acho que teve um momento em que a gente começou a unir os conceitos do design com o conceito que estava chegando, que estava aparecendo forte para os hospitais, que era a história do cuidado centrado no paciente. uhum, E aí a gente uniu os conceitos e sistematizou de uma forma que a gente criou um modelo dentro lá do hospital, um modelo Healthy Centricity Design lá, HCD, aquela coisa toda lá, que, que a gente conseguia identificar os problemas dos pacientes através de todo um processo de empatia, tal, aí conseguia ter um brainstorming para resolver os problemas, conseguia prototipar, testar isso, trazer os aprendizados, aprimorar e implementar projetos.
E aí eu lembro que foi muito emblemático, porque a gente fez um treinamento de mais de 30 pessoas para fazer isso. E foi muito legal porque apareceu de tudo, apareceu desde resoluções de problemas do dia a dia, que eram coisas assim, sei lá, lógicas de horários de agenda que não faziam sentido algum, só que a gente só conseguiu perceber quando olhou a fundo o como aquilo impactava o paciente. E a gente olhou e falou, Uhum. isso aqui não faz sentido, esses horários, dessa forma que estão alocados. Resolve os horários. E aí mudou completamente a jornada do paciente dentro de um atendimento de radioterapia, por exemplo, que aí melhorou muito o atendimento, como deu insumos para projetos de fato de inovação, como projetos de agendamento automatizado de procedimentos, toda uma estrutura de inteligência de relacionamento e de agendamento junto com os pacientes para poder melhorar a forma como você aloca os agendamentos de diagnóstico dentro de uma mesma data ou numa maior proximidade possível. Isso eram projetos Uhum. que envolveram tecnologia, que tem uma estrutura que pode até ser escalada com o produto daqui para frente. Então, a gente teve bastante situações assim. Eu acho que mais do que uma ação específica, o emblemático foi entender que o design thinking e o conceito de cuidado centrado no paciente, eles se encaixam assim, ó, perfeitamente. Sabe assim, eles se encaixam perfeitamente e uma coisa ajuda a outra. Num Uhum. ponto ali até de questão de protocolos, de colocar o paciente no centro do cuidado, até para protocolo médico, tal, e no design thinking, por conta de todo o processo de empatia, você está sempre visualizando o usuário no fim do Da começo ao jornada dele. fim da jornada. Ali você tem a visão dele inteira ali completa e você usar isso como base para você desenvolver os serviços que você quer ou produtos, né? Então, eu acho que isso foi emblemático, assim, pareciam que eram coisas diferentes, mas Separadas, que na verdade quando a gente juntou, a gente falou, isso aqui faz todo sentido, só faz sentido fazendo os dois juntos, sabe? como se fossem Tipo, dois lados da mesma moeda. exatamente. Só que assim foram interpretações diferentes. Talvez o cuidado centrado no paciente foi uma interpretação um pouco mais assistencial do que era o design thinking, talvez. Mas estou me arriscando aqui falando isso, tá? Eu tô falando, né? Mas assim, era uma percepção que tinha assim, talvez era uma visão um pouco mais para o lado de humanização, de coisas que estão sendo resgatadas ali pela saúde, mas quando você vê os expoentes de design e os expoentes de cuidado centrado no paciente nos Estados Unidos, são basicamente, eles usam as mesmas coisas, que é Mayo Clinic, que vai usar design pra caramba, que vai usar o modelo de paciente centrado, sabe? Você vai ter lá os mesmos players que fazem a mesma coisa, assim, então, que são Uhum. expoentes desses modelos lá fora. Que massa. Uma outra pergunta aqui, que é um pouquinho mais aberta, né, mas que e aí tu vai poder refletir, compartilhar qualquer percepção que tu tem, né? Vou dizer três palavras, tá? E aí, a partir dessas três palavras que vier à tua mente, né? Qualquer reflexão, percepção que vier, tu pode compartilhar aí à vontade. Não tem certo e errado. E as três palavras são estratégia, execução e experimentação. Né? Qual é a tua reflexão ou que percepção tu tem, né? Englobando essas três coisas, ou elas separadas ou elas juntas, enfim. Cara, eu não consigo deslocar elas, para mim elas estão todas na mesma bacia, assim. Elas são muito interconectadas. Eu acho que a gente já falou um pouco isso no começo, né? A importância da estratégia para a inovação, né? Para você saber como fazer a inovação, para você definir esse modelo de inovação. Então, estratégia para mim é um ponto fundamental que vai gerar o seu propósito, a sua visão de futuro, que vai te guiar durante a sua jornada, né? Acho que a execução ela é a arte do negócio, porque não adianta você pode ter uma estratégia muito bem formatada, muito bem estruturada, e a gente vê muito isso acontecer, a gente vê grandes estratégias, a gente vê grandes planos né, sendo concretizados ali, planejados, né, construídos. Mas quando a gente vê a capacidade de execução daquele plano,
eu acho que é uma arte, sabe, própria, assim, você conseguir fazer aquilo que você planejou, né, você conseguir executar aquilo de forma eficiente, de forma sustentável, de forma ágil, tal. Então, eu acredito que, por isso que eu falo que é bem interconectado, e eu acho que a experimentação, ela entra aí uma forma de você melhorar e trazer mais capacidade para a sua própria execução, que é um elemento fundamental da execução. Eu colocaria dessa forma, de que você experimentar, você ter essa cultura de experimentação, né, te ajuda a encontrar o melhor modelo para executar aquilo que você planejou na sua estratégia, né. Então, você pode ter o caminho e você pode ter várias formas de percorrer aquele caminho. Você precisa experimentar qual é aquela que é mais interessante e mais eficiente para você. Então aí entra a experimentação. E a experimentação já é uma forma de execução, né? Entendi. Então, para mim, as coisas são extremamente conectadas, assim. Eu acho que são itens fundamentais para fundamentais, eu acho que para qualquer nível de gestão de qualquer tipo de serviço, mas na inovação eu acho que são coisas fundamentais. Você ter a visão para onde você quer fazer inovação, você ter uma cultura de experimentação para você conseguir encontrar os caminhos mais interessantes e mais rápidos de forma mais ágil para você, não rápido, só mais ágil, e eh, executar a inovação é importante, porque a inovação ela não pode ficar só no papel, não pode ficar só na ideia, você precisa tirar ela da ideia, porque senão ela não vira inovação. Então executar isso é extremamente importante, senão você não transforma, você não faz a inovação ser inovação, né? Você tem uma ideia que continua sendo uma ideia. Se você não executar ela, ela nunca vai se tornar uma inovação, né? Total. Engraçado que eu falei numa ordem, que aí agora quando tu falou no finalzinho, tu colocou numa ordem que eu acho que faz mais sentido, né? Eu falei para compartilhar a percepção de... Não, eu não pensei na ordem, na verdade, né? Eu falei estratégia, execução e experimentação, mas agora tu fazendo esse fio final, né? Estratégia, experimentação e execução, né? Porque a experimentação dá o ciclo de aprendizado é como se fosse a primeira parte da execução, né? E Isso. talvez a última também, né? Que às vezes é o ciclo. Né? Não, exatamente. Eu acho que é o que você falou, é um ciclo, né? Depois você tem aquele modelo, você tem um ciclo que virtuoso, né? Nesse caso, que vai te gerando novos aprendizados e também vai te retroalimentando para você entender se essas estratégias estão dando certo, né? Se a sua estratégia está no caminho certo também, porque você vai ter que, em algum momento, você vai ter que olhar para aquela estratégia, você vai ter que revisitar a estratégia, você vai ter que replanejar alguma coisa, por conta do quê? Da experimentação e dos caminhos que você vai trilhando, vai percorrendo, vai aprendendo e aí vai trazendo esses aprendizados para a estratégia depois, né? Então, não consigo separá-las, acho que são fundamentais em todo o processo, e digo para você que talvez seja eh, uma das coisas mais difíceis de você fazer assim hoje, do ponto de vista de gestão mesmo, é conseguir fazer esse sistema funcionar de forma bastante orgânica, sabe? Fazer com que a cultura funcione dessa forma. As pessoas, né, tenham processos de planejamento, né, e aí, independente de como você for fazer, mas entendendo quais são os problemas, definindo quais são os pontos que você quer chegar, a visão que você quer chegar, quais são as metas que você tem que atingir, tal. Aí você experimentar os melhores caminhos, você ganhar esses aprendizados, executar as ações que você entendeu que são ideais para aquilo, e você conseguir fazer com que esse processo aconteça de forma orgânica, porque eu acho que esse processo, quando está nesse sistema orgânico, ele traz muita velocidade e agilidade para a empresa. Quando você tem que ficar fazendo é, você tem que ter uma área que proativamente tem que ficar batendo bumbo lá para as áreas, não para as outras áreas, vamos dizer assim, para os outros colegas conseguirem executar dessa forma, eu acho que você não cria essa agilidade institucional, corporativa que poderia ter, entendeu? Então, parece que você tem mais etapas, mas na verdade eu acho que você acaba tendo mais velocidade para executar. Porque senão, imagina, você tem que ficar planejando todos os cenários possíveis que podem dar errado para você escolher aquele que vai qual que você vai executar que tem menor risco, por exemplo,
sabe? É um negócio muito doido. Acho que se você vai experimentando, executando tal, você vai ganhando muito mais agilidade, né? Acho que tá por trás do Lean Startup, né? Essas estruturas de MVP, aquela coisa toda. Esse amparato, assim, em geral, né, das abordagens bastante utilizadas no mundo ágil, né? No mundo ágil, no mundo da startup. Né? Exatamente. Fazer isso em empresa é um pouquinho diferente, né? Uhum. Fazer a empresa é um pouquinho diferente por conta da própria estrutura, mas é possível, cara. Eu acho que é bem possível. Eu só acho que é um pouco mais. Você precisa ter um pouco mais de organização para isso acontecer. Porque você precisa trabalhar de uma forma mais. De uma forma mais estruturada para que você tenha diferentes pessoas fazendo o mesmo modelo, né? Eu só vou colocar um negócio de carregar o coisa aqui para não perder a nossa conversa. Cai de repente. Não, tranquilo. Inclusive, enquanto coloquei, eu ia comentar também que além disso, tem a própria adaptação ao modelo que eu acho que quando a maioria dessas estruturas, né, originalmente elas foram pensadas para uma outra realidade que não é a realidade de uma estrutura corporativa que tem tipo muito mais gente, que é muito mais complexa a operação. Então, não apenas não é trivial, né, você conseguir colocar várias pessoas, mas ao mesmo tempo o tempo de adoção e às vezes a adaptação para aquele contexto, né? Então talvez, sei lá, uma abordagem, uma ferramenta que faz sentido, né, para o fluxo de trabalho da operação da saúde pode não fazer sentido para o varejo, outra pode fazer sentido para o varejo e vice-versa, né? Então, acho que deve rolar sempre essa adaptação, né? E o que você está falando dos tamanhos das empresas também, isso impacta. Você tem uma empresa pequena, uma startup, você pode às vezes utilizar ferramentas que são mais fáceis para aquela realidade, para aquele tamanho de startup. Né? Enquanto numa empresa de grande porte, talvez você não consiga ter a mesma movimentação, você tem que usar outras ferramentas que se adaptam melhor àquela condição da empresa por conta do porte dela. Né? Então, por isso que é difícil você comparar a agilidade efetivamente de uma startup para uma agilidade de uma grande empresa, né? Isso já é bem aí discutido, tal. Até a startup é utilizada como uma estratégia para você ganhar novos mercados mais rápido pelas empresas, né, nos processos de M&A, nos processos de investimento, né, de corporate venture capital e assim por diante. Mas eu acredito que da mesma forma as coisas se complementam, porque da mesma forma que a startup ela tem uma grande velocidade, às vezes ela não tem a consistência de sistema que uma grande empresa tem. Né? Que às vezes ela não, a grande empresa ela tem que trabalhar com o sistema, ela tem que trabalhar com uma gestão de conhecimento, com o desenvolvimento de um processo que independa das pessoas para ela funcionar. A startup muitas vezes são as pessoas. Em muitos casos, né? Bom, você sabe, você já teve startup. São as pessoas muitos que estão ali. casos. Né? Se sair, as pessoas acabam a startup, né? No caso, a empresa estruturada, ela precisa ter uma estrutura que funcione, porque muda as pessoas por diversas razões, né? E a coisa precisa estar funcionando, né? Então, as coisas, elas, eu acho que tem... quando você consegue juntar essas duas coisas, você cria um grande potencial ali de você construir coisas novas mesmo, de você construir coisas interessantes. Massa. Fazer mais uma pergunta aqui antes de ir para a última pergunta de fechamento. Essas duas últimas eu acho que são um pouquinho mais rápidas. Agora, a que eu vou fazer agora, eu não sei se tu vai conseguir ter uma resposta. Se não tiver, não tem problema não, tá? Pensando na área de saúde, né? Enfim, tu tem uma trajetória aí de 15 anos, né? Nos últimos 2 terços, ou no último terço, pelo menos, né? Eu acho que estava respirando inovação, né? Eu acho que navegando e vendo muita coisa acontecer. E aí, é um pouco minha curiosidade, mas também as pessoas poderiam ouvir a tua percepção. Visualizando assim um curto e médio prazo, né? Quais são as inovações, né, mais prováveis de se concretizar, né, nos próximos anos? Não algo que já está concretizado, mas alguma coisa que, eu acho que isso aqui está na iminência de acontecer. Isso não é uma realidade ainda, mas na sua visão mesmo, né? Enfim, eu acho que isso aqui é uma coisa que vai rolar em breve. E, enfim. E aí a segunda parte dessa mesma pergunta é quais são os desafios improváveis de serem resolvidos no curto e médio prazo. Eu sei que às vezes tem problemas que são, digamos assim, estão sempre na mesa, né, sendo discutidos, se pensando como fazer ou como resolver, ou às vezes é um desafio, né, de colocar alguma coisa em prática, mas que, né, seja por inviabilidade técnica ou contexto mesmo, né, do
do país ou algo do tipo, enfim, pode... Olha, isso aqui eu acho que no curto e médio prazo é um problema que talvez a gente ainda não consiga resolver. Tá, acho que é importante só estabelecer esse curto e médio prazo, né? Que eu acho que isso ajuda bastante, porque os problemas tem um monte, tecnologias estão aparecendo aí, soluções tem um monte, acho que é só tentar. Vamos começar talvez pelas mais prováveis, né? Então, seria isso, né? Ok. Quais as soluções mais prováveis, é isso? Isso, as inovações ou soluções mais prováveis de se concretizar. Esse médio e curto prazo, enfim, tu pode atribuir Não, deixa eu vou fazer na minha cabeça aqui. Ok, Tu falou que é ok, importante ok. que eu atribua Ok. do meu pensamento o que significa isso, Perfeito, porque senão perfeito, eu posso perfeito. escalonar aqui e ficar falando o dia inteiro, né? Ou ir muito pro impossível, né? O improvável acaba se tornando quase que impossível. Mas eu acho que de soluções assim que estão na iminência de acontecerem, acho que agora a gente tem a gente vai ter a chegada do 5G agora, né? Então o 5G vai começar a se popularizar, a conectividade vai crescer muito nos grandes centros e eu acho que o IoT vai se tornar algo assim rotineiro nas interações médicas. Tá? Então, o wearables, biosensores, é, estruturas, edge computing, ainda não sei, porque tem uma questão de inteligência artificial em saúde ainda que é meio complicada. Eu acho que está mais para médio e longo prazo, talvez médio prazo a inteligência artificial, né? Mas eu acho que o wearable vai ser uma das coisas que vai começar, que vão chegar, assim, vai ser muito provável a gente realmente usar relógio, fazer alguns exames em farmácia, essa point of care, essas coisas eu acho que vai ser uma coisa mais, até porque a telemedicina vai potencializar vai facilitar essa transmissão, vai facilitar esse relacionamento com o médico. Então, se eu já estou tendo um relacionamento digital com o médico ali no primeiro momento, por que não ter um exame point of care ou utilizar um relógio ou um outro tipo de biosensor que faça a marcação dos meus sinais vitais e depois eu recebo um feedback desse médico posteriormente. E eu acho que a conectividade vai ajudar nisso, né? O 5G vai apoiar para que esse tipo de coisa se universalize, sabe? Então, acho que esse é um ponto. Quando tu fala o point of care e biosensor, né? Eu sei que tem várias possíveis aplicações. Tem algum assim especial que eu sei que o wearable realmente o relógio já tenta fazer algumas coisas, talvez ainda não esteja no hábito ou no estado que realmente atenda às necessidades de saúde assim do jeito que deveria, mas tem algum caso assim específico dentro desse contexto de uso do biosensor? Cara, eu acho Ou... que o biosensor, principalmente para quando você precisa ter algum tipo de material biológico para ser analisado, ele vai ser usado com mais. Ele é melhor para ser usado do que um wearable que talvez não consiga trazer aquele tipo de informação. Então, por exemplo, para você fazer um teste de glicose, né, você fazer um controle de glicose, você precisa ter um acesso a um material biológico para fazer isso. Hoje, um relógio não consegue medir sua glicose. Não sei se vai ter algum negócio de luz depois, contagem de sei lá o que no sangue, não sei, pode ter uma tecnologia aí que apareça que nos ajude a fazer isso por meios não invasivos, né? Mas hoje, né, eu vejo a curto prazo você ainda tira lá o sangue, põe naquela fitinha e passa a fitinha num equipamento que analisa. O que acontece é que hoje esse equipamento pode estar dentro da sua casa, por exemplo. Você já tem uma estrutura, né, mobile de um biosensor que pode estar dentro da sua casa. Ele não é um wearable, você não vai ficar usando ele, mas ele vai estar dentro da sua casa. E aí, por exemplo, um paciente crônico, às vezes um paciente, a gente está vendo também avançar a idade, né, da população, a pirâmide etária se invertendo no Brasil. Você vai ter mais idosos e talvez ali você pode ter um sisteminha ali de monitoramento dos idosos que pode ajudar bem com uma estrutura como essa, por exemplo, né, na casa do paciente. Então, esse é um exemplo, tá, de biosensor. Wearables eu acho que é bem tranquilo, né? Tem um monte de relógio, Fitbit, aquela coisa que a gente já está muito mais acostumado. Acho que vai aumentar o tipo de wearables aí que a gente vai ter. Eu acho que a gente vai ter mais sensores inteligentes, não só relógio. Talvez a gente tenha mais sensores que podem estar, por exemplo, em tecido, em outras roupas, assim, outros
outras vestimentas, outras coisas que podem ajudar. E o point of care é alguns exames laboratoriais que você pode, exames laboratoriais ou exames diagnósticos que você vai poder fazer fora do ambiente hospitalar, né? Então, até talvez chegar num momento de você ter um ultrassom sendo feito com a ajuda de, talvez com um celular, você colocar lá esqueci o nome agora do equipamento que você faz a leitura do ultrassom, esse tipo de coisa. Então, você pode ter estruturas que vão fazer o exame no local fora do hospital, né? Termina descentralizando um pouco mais e talvez dê mais comodidade e agilidade, né? Querendo não é uma etapa da jornada do paciente, né? Você tem que ir lá no eu acho que a gente vai ter um hospital movimento de deshospitalização a médio prazo. Um movimento de deshospitalização provavelmente a gente vai ter. Eu acho que isso é um dos caminhos prováveis para se diminuir custo na saúde. Tá? Eu acho que é um dos caminhos prováveis. A gente tem algumas afirmações disso sendo verdadeiras, por exemplo, no NHS, lá no modelo britânico de saúde, que tem uma estrutura de deshospitalização melhor, de home care, tudo. Acho que talvez a gente possa começar a evoluir para um modelo de autocuidado também, trabalhar mais com a educação da população para a saúde, para como você mantém a sua saúde. A gente não é educado para isso hoje, né? A gente é educado para procurar um médico. A gente não é educado para como manter a saúde, né? Então, acho que tem algumas coisas que... Mas eu diria assim, talvez o mais provável a curto prazo, eu acho que é com base na evolução da conectividade e esses hardwares ficando cada vez mais baratos, né? Porque a produção desse tipo de hardware vai ficar mais barato. Poxa, hoje você produz isso na China, a preço quase de banana já, sabe? Então, eu acho que você vai começar acho que vai ser um dos modelos que vão crescer bastante a curto prazo. Eu acho que essa é uma das inovações que deve chegar a curto prazo bem, bem forte. Agora, olhando para o outro lado, olhando do outro lado, né, do outro lado do balcão, que é o problema, né? Qual o problema que talvez seja improvável da gente resolver no curto? Eu acho que ainda vai ser um modelo de sustentação financeira do sistema de saúde. Eu acho que ainda a gente não vai resolver ele a curto, médio prazo. O que é uma pena, porque eu acho que é um dos principais pontos aí para a gente ver um sistema talvez mais interessante e mais universal tudo, talvez essa estrutura de sustentabilidade. Alguns dizem, né, a gente tem algumas apostas que a telemedicina vai poder ajudar nisso, a diminuir custos e você ter melhores atendimentos. Né? Mas eu ainda acho que isso atende uma ponta. Né? Uma parte da população, uma talvez parte da assim, população. para algumas coisas. Porque seriam para os atendimentos mais de baixa complexidade, que é um volume grande, mas são atendimentos de baixa complexidade. Quando você tem que evoluir a pessoa nessa cadeia, pela necessidade de um diagnóstico um pouco mais parrudo, às vezes uma necessidade de internação, necessidade. Eu acho que isso ainda a gente não tem uma resolução para isso, nesse sentido. Então, acho que a médio prazo a gente ainda não vai, a curto com certeza não. Se eu falar curto em 2 anos, por exemplo, não 1 ano, 2 anos, eu acho que nos próximos 24 meses a gente não vai resolver o problema de financiamento da saúde. A médio prazo, talvez a gente comece a ver resultados da integração dessas tecnologias no cuidado. Recentemente eu estava lendo, né, o quanto é difícil, até cheguei a fazer um post no meu LinkedIn a respeito disso, né, o quanto é difícil você ter dados para trabalhar o custo-efetividade, né, para você avaliar custo-efetividade de integração de tecnologias no sistema de saúde. Porque as coisas não são relativas, então assim, você não pode comparar o mesmo modelo de aplicação de uma tecnologia, você não pode usar o mesmo modelo para outra, porque às vezes as condições são completamente diferentes de contexto, de perfil, da própria aplicação daquela nova tecnologia, e aí o modelo ele não se encaixa. Então, como é que Não você está dá para fazendo? olhar para esse outro modelo, esse passado, e pensar o futuro, né? Como se vai acontecer. Então, assim, existem algumas pegadinhas, né? E talvez o recurso para resolver isso são a utilização dos dados, tá? Para realmente usar isso como base para tomada de decisão e avaliação de custo-efetividade de tecnologia. Só que para você ter os dados, você precisa de uma infraestrutura hoje de interoperabilidade que a gente não tem ainda. Né? E esse negócio dos dados eu ainda acho que vai ser uma conversa bastante longa ainda
tem tudo isso, quem é o dono do dado, quem não é, se as pessoas querem ou não querem compartilhar esses dados, então aí você precisa de uma política pública um pouco mais forte. Então, eu posso até ter falado 2 ou 3 problemas agora nesse final aqui, que também são questões. Eu acho que interoperabilidade é um ponto que poderia ser resolvido a curto prazo, se a gente tivesse um alinhamento, por exemplo, político para isso, muito provavelmente. Acho que tecnologia a gente já tem, falta talvez um alinhamento político de falar assim, poxa, vamos ter um sistema único de... Não um sistema único de prontuário, mas vamos ter uma linguagem única aqui, uma base única de dados e não sei o que lá. Talvez a gente pudesse ter, mas eu ainda não vi Teve alguns movimentos do DataSUS para isso, o RNDS lá, que é o Registro Nacional de Saúde, né? Então tem algumas iniciativas, mas ainda isso não veio com aquela força que talvez a gente precisaria para transformar isso numa política pública e tornar quase que uma obrigatoriedade para o próprio Sistema Único de Saúde, sabe? Então, talvez a médio prazo sim, mas... Cara, eu tentei falar aqui algumas coisas, acho que consegui trazer alguns cenários. Conseguiu. Engraçado que há algumas coisas, né, gente, até fazendo um paralelo, que é meio óbvio para muita gente já fala disso, mas muitas vezes o desafio não é tecnológico, né? Às vezes tem uma questão cultural, uma questão política, são coisas que às vezes direta ou indiretamente termina interferindo e às vezes o alinhamento, inclusive, não, enfim, é feita essa coisa da interoperabilidade que tu falou, né? A tecnologia, teoricamente, já tem, né? O problema não é tecnológico, né? É conseguir ter esse alinhamento Mas eu vou dizer para você, definição, cara, de padrões, né? Sei lá. Eu vou dizer para você que hoje, quando a gente olha para as principais inovações disruptivas que a gente tem hoje no mercado, a maioria não foi por conta de uma tecnologia especificamente. Total. Foi muito mais pelo modelo como aquelas tecnologias, às vezes mais de uma tecnologia foi integrada e aplicada para a população do que necessariamente a tecnologia em si. Acho que tem algumas tecnologias disruptivas que vão aparecer, tipo, cara, esses negócios de... tem uns negócios lá de nanotecnologia que é coisa de sci-fi, sabe? Assim, quando você vê uns projetos de grafeno, uns projetos de nanopartícula, umas coisas que você vê alto nível de deep tech mesmo, assim, hard science deep tech, é um negócio meio sci-fi mesmo, assim, que você fala, caramba, o cara tá reconstruindo órgão dentro do corpo humano, sabe? Umas coisas assim, que você fala com nanotecnologia, mas hoje ainda é caro, tal, mas são coisas que eu acho que aí sim você vai ter tecnologias que vão vir para fazer uma disrupção no modelo. Agora, o que a gente tem visto hoje é isso, é integrar as tecnologias de formas que você cria um novo modelo de relacionamento com as pessoas. Né? De uma forma mais criativa, de uma forma mais transparente e de uma forma que gere mais valor para as partes. Né? Eu acho que esse é um ponto interessante que eu acho que a gente precisa começar a trabalhar mais na saúde, que são essas redes de geração de valor. Eu acho que isso não tem a ver com tecnologia ainda. Tá? Ela pode ser apoiada pela tecnologia como interoperabilidade, como integração, como um recurso, como cloud, vários outros recursos, né? Mas como você constrói uma estrutura de geração de valor para a saúde a partir da multidisciplinaridade e da multifatoriedade que é a saúde. Entende? Isso é um negócio bem complexo. Isso tem a ver com, cara, isso é modelo quase que econômico, sabe? Como as coisas se conectam, como as coisas uma impacta na outra. Isso é um negócio bem interessante de olhar para a saúde e entender, cara, como é que a economia digital pode impactar na saúde do cidadão? Será que a economia digital pode impactar no acesso à saúde? Será que as cidades inteligentes vão impactar na saúde de alguma forma? Entende? Toda essa composição de geração de conexões que geram valor para você ter pessoas mais saudáveis no final, né, no final das contas. Total. Que até com um ponto que tu falou em outro momento, né? Pensando no autocuidado, né? Na saúde mais de prevenção, né, do que esperar, né, para realmente ir no médico. Acho que isso, dentro desse ecossistema todo, é uma coisa bem complexa de
de imaginar primeiro como exatamente vai ser, mas ao mesmo tempo é algo que vai precisar ser pensado em paralelo e modelado, mas que muitas vezes não necessariamente vai ter nada relacionado à tecnologia. Essa é basicamente essa. Eu acho que uma das coisas que passa muito por isso é porque a gente precisa ser mais protagonista da nossa própria saúde, né? Uhum. Que é essa relação do autocuidado, tal, mas a gente como protagonista da própria saúde. E eu acho que isso a gente não é educado dessa forma. Então, eu acho que a Uhum. educação tem um papel fundamental nessa construção também. Então, essa Uhum. multifatoriedade da saúde que é um negócio muito complexo, né? Uhum. A gente está falando, a pandemia deixou todo mundo que trabalhava na assistência cansado, estressado, tal. Mas quem ficou em casa também ficou, cara. Tem um monte de. Cara, saúde mental nunca foi tão falado quanto as pessoas ficaram, Total. tipo, um ano trancado dentro de casa, sabe? Então, realmente você tem uma. A multifatoriação foi uma questão de saúde, a pessoa não teve um problema de saúde e gerou um problema de saúde por estar tentando se prevenir de um problema de saúde. Tipo, doideira, mas completamente verdade, assim, porque realmente acho que foi muito difícil para muita gente, né? Porque a gente nunca viveu isso, né? Pensando assim, se a gente olhar em retrospectiva, a última pandemia foi em 1912, eu não lembro a data exata. E de repente aconteceu um fato completamente novo, né? Que ninguém achava que iria acontecer. E aí muita E gente você vê, precisou ficar, sei lá, um ano e meio, 2 anos, né? Praticamente. é um negócio que assim, a tecnologia ajudou, mas como a gente não tinha modelos para tratar disso, a gente nunca pensou que ia ter uma pandemia global que todo mundo ia ter que ficar trancado dentro de casa. Talvez se a gente tivesse feito um exercício de pensar isso, talvez a gente estivesse até melhor preparado psicologicamente, por exemplo. Mas Sabe? é engraçado que a previsão do futuro, que sempre que a gente vai criar algo novo, a gente está tendo esse olhar para o futuro. Né? E é sempre uma expectativa do que a gente acha que vai acontecer. Mas eu fico imaginando em qualquer sessão possível, né, de inovação, se surgisse esse cenário, ninguém ia priorizar, né? Não, isso aqui não vai acontecer. Não vamos imaginar, porque isso não vai acontecer. Talvez os Acredito que epidemiologistas, ambientalistas que acompanham de perto, né, enfim, de repente já poderiam estar atentos. Olha, isso aqui, né, a pandemia com pode certeza. acontecer a qualquer momento por essas características. Né? Mas pensando assim, a maioria, 99% das pessoas em O outras cidadão profissões, de outras padrão, organizações, o cidadão padrão não ia pensar isso, não era algo que estava na nossa rotina de pensamento. A gente podia pensar qualquer coisa, até terremoto no Brasil você podia pensar, sabe? Mas uma mas não poderia, pandemia respiratória as pessoas não colocariam na na lista. prioridade. Até tem uma história, né, de uma futurista que na verdade ela era, acho que designer de games, e aí ela fez uma emulação de cenários de pandemia, de cenários de jogos, assim. Ela Uhum. usou, né, todo o conceito de gamificação e futurismo que ela tinha para trabalhar, e parece, né, o que eu estava lendo é que as pessoas que passaram pela emulação, é, elas tiveram condições melhores para lidar com a pandemia. Justamente porque elas já tinham passado por uma emulação disso, então ela sabia mais ou menos o que prever, né? Então você vê, é muito interessante isso, assim, muito interessante. É engraçado. A Bom, simulação, mas aí a mesmo gente vai pela começar simulação, devagar é uma aqui. outra linha, né? A gente vai começar devagar aqui. Mas só fazer só uma pergunta de fechamento bem rápido. Eu até tinha bolado um aqui, mas eu vou fazer um pouquinho diferente. Né? Se você fosse dar um conselho, né, para o Ive, assim, há 5 anos atrás ou há 10 anos atrás, essa linha do tempo deixa você mesmo delimitar, né, que conselho você daria para você mesmo? O conselho para um pessoal, se eu tivesse voltar no tempo, Isso. me encontrar lá, tipo Flashpoint, né? Voltar no tempo correndo muito rápido, encontrar o meu eu lá, de volta pro futuro, aquela coisa toda. Ai, cara, Pode eu acho que. ser o escopo profissional, né? Porque, enfim, eu acho que o conselho pode ser bem amplo, né? Se não vier alguma Sim, coisa sim, nisso. sim. Não, tô indo pra esse caminho mesmo. Eu acho que o que eu daria, eu acho que de dica, talvez até um pouco antes mesmo de eu trabalhar com inovação, eu acho que eu voltaria um pouco no tempo e é, eu daria a dica dessa estrutura de design thinking, não necessariamente falando como design thinking, mas talvez falando assim, olha realmente
os seus usuários, para as pessoas, né, que são usuários daquela solução, daquele serviço, entende os problemas, experimenta as coisas que você quer fazer, porque você vai ter mais sucesso lá na frente, você vai encontrar os melhores caminhos. Eu lembro que eu tinha até ganhei essa capacidade de planejar muito por conta disso, porque eu tinha grandes discussões de planejamento. E aí, quando eu tinha que fazer a execução, nem sempre a execução era tão boa quanto o planejamento tinha sido feito. E aí, acho que se eu tivesse dado se eu tivesse essa visão que eu tenho hoje, levado lá para no começo da minha carreira administrativa de gestão, de fato, provavelmente eu teria conseguido realizar mais coisas. Eu acho que essa que é a questão, conseguir realizar coisas maiores, melhores e talvez até com mais volume. Mesmo ter conseguido fazer mais coisas durante esse negócio. Então, esse negócio de você experimentar, né? Então, essa coisa da estratégia, experimentação, execução, tal. Acho que seria um conselho que eu daria, porque é um negócio que é meio lógico, só que a gente meio que esquece no caminho. Assim, poxa, faz todo sentido eu fazer isso, né? A gente cresce. Parece trivial, depois que, tipo, a gente cresce virar a assim, chave. né? A gente tava falando, né? Passou 2 anos de pandemia, até, né? Eu falei do cabelo branco, mas também tem uma filha, né? E o André nem sabia, né? Que eu tava com a minha filha, a gente não tinha conseguido se falar. Parabéns, atrasado, né? Eu falei pra ele, eu perdi a live de lançamento da filha. E aí eu tava vendo, eu vejo ela, cara, a quantidade de coisas que ela experimenta não tá no gibi, cara. Você entende? E a gente perde isso, né? Acho que tem aquela coisa do medo de errar, né? A gente fala disso, né? Durante o processo criativo, né? A gente vai criando bloqueios criativos, medo de errar e não sei o que, tal. Tem um monte de coisa ali por trás. Mas eu acho que é um pouco nesse sentido, assim, de você desmistificar essa questão, trazer essa cultura de experimentação. Eu acho que você fazendo isso, você sendo esse beacon como eu falo, você sendo esse ponto de referência para isso, acho que você contamina as pessoas de forma positiva, sabe? Também. Então, você agir dessa forma é interessante, porque depois você consegue usar isso pra vida, né, cara? Também. Aí já pensando um pouquinho já no pessoal, também você consegue levar isso pra vida depois. Se mistura tudo, né? Massa, até para deixar, né, ciente ao público que for assistir o vídeo, esse link do final, a associação que você fez com o Design Thinking foi dele mesmo. Não teve nenhuma influência. Mas foi legal essa reflexão de falar, é Bela, né? Da sua filha, né, que eu tive a oportunidade de conhecer um pouquinho antes da gente começar, e é meio isso mesmo, né? Essa cultura de experimentação, a gente tipo, nasce assim, né? É o óbvio que a gente resgata, né? Exato. Isso é bem legal. Isso é bem legal. Sejamos mais como Bela. Cara, e é muito engraçado que isso é a coisa que você é pequeno, seu pai fica te falando as coisas, aí você não quer ouvir seu pai, e ele fala, não, vai por mim, né? Os pais, eles falam isso, né? Eu tô te falando, eu já passei por isso, e você não quer ouvir. Provavelmente eu ia vir do futuro e ia falar pra mim mesmo, eu ia falar, esse cara aí tá falando besteira. Vou ouvir, não, ele não sabe o que tá falando, esse é o Ibsen daqui a 10 anos, né? Mas é bem interessante, é bem interessante. Gosto dessas conversas. E a questão do design, eu acho que foi um negócio muito forte que eu aprendi durante essa jornada. Que hoje, assim, eu sinto sempre. Eu não sou designer de formação, né? Eu acho que eu nem falei isso, né? Eu sou administrador de formação. Né? E hoje eu tenho sempre. Eu construí esse modelo para mim mesmo. Eu sempre tento trazer para o meu time um designer no meu time. Eu quero ter alguém que seja o guardião dessa visão, sabe? Para que a gente o time não perca, não se perca nos modelos, nas ferramentas, porque tem um monte, né? A gente falou disso, tem um monte, e você tem uma pessoa ali que entende daquilo e que consegue colocar os pés no chão, consegue guiar a gente pelo caminho de todo esse modelo do design. Então eu gosto de trazer o último time o último time que eu estava gerenciando lá no hospital. A gente montou um time de designer junto no time. Foi uma das melhores coisas que a gente poderia ter feito. A gente teve muitos ganhos então foi uma coisa que então eu tenho um carinho especial, né? Eu aprendi a ter um carinho especial sobre essa visão do designer
e super recomendo e super compro a ideia de a gente ter essa visão junto num time para complementar a estrutura e a gente conseguir ir mais longe. Que massa. Eu não posso deixar de comentar isso que tu falou, assim, para mim traz um elemento que eu sempre compartilhei dessa visão e eu particularmente acho que é sensacional. Existe, às vezes, algumas leituras, né, isso não é uma percepção, né, da maioria, de requerer restringir, digamos assim, o design thinking é o design apenas aos designers. Né? E aí, às vezes, acho que pode passar a ideia como se os design thinkers que não são design de formação estão querendo subvalorizar ou não assumir o papel, mas a minha percepção, assim, empírica, né, 100% empírica, é justamente o contrário. A sensação que eu tenho é que as pessoas que não são design de formação, que abraçam o design thinking, elas meio que viram, né, cheerleaders, né, torcedores lá do design e que abre portas para designers que, né, levanta a bandeira, defende, puxa. E, na verdade, eu acho que no final das contas isso é massa para o mercado, inclusive, sim, de designers, né? Porque eu vi muitas oportunidades surgirem, vagas abrirem, né? Designers serem contratados para algumas funções por isso, né? E que talvez sem ter tido esse movimento prévio, aquelas pessoas que não são designers de formação talvez não tivessem visto o valor que eles poderiam trazer. E, de repente, literalmente, assim, eu conheço gente que parece que é líder de torcida mesmo, assim. Né? Quando vê uma pessoa no design, sabe, parece que viu uma pessoa famosa, sei lá, Angelina Jolie, um designer que foi estudado, não sei o quê. Porque, de repente, dá essa abertura e passa a ver como se fosse um ídolo, né? Exatamente. Massa. Ivesen, mais uma vez aí, ó, brigadão pelo papo. Assim, acho que, cara, eu que se agradeço. A gente deixasse navegar aqui, acho que a conversa dava umas 3 horas. Fácil, que tem muitos tópicos aí para a gente papear. Quem sabe no futuro, enfim, a gente tem um outro papo, mas foi massa. Eu tenho certeza que a galera que for assistir esse vídeo vai curtir demais. E é isso, né? Obrigadão. Cara, eu que agradeço, de verdade. Muito bom reencontrá-lo depois de todo esse tempo aí. Espero que a gente consiga ficar mais próximo aí novamente. Eu acho que tem um novo momento para mim, do ponto de vista profissional, pessoal, e tem um novo momento aí da Trampolim também, de certa forma, né, construindo aí um negócio novo que eu tô louco para saber, tô acompanhando os posts do LinkedIn, caramba, o que ele vai lançar? O que ele vai fazer? Eu me coçando aqui para já explicar tudo, mas calma, cada coisa tem seu tempo. A gente está trabalhando aqui. Eu já tô maluco já. Sou um grande entusiasta aí do trabalho do André, então eu fico sempre ansioso. Eu sou seu fã, de carteirinha desde sempre também. E eu tenho certeza que nesse novo desafio aí que você está à frente, com certeza vai ser massa, vai ter muita coisa legal rolando. Enfim, vamos manter, depois de uma época mais intensa, né, assim, para você, principalmente no HC, com a coisa da pandemia, vamos retomar esse contato para manter o papo e as trocas mais constantes. Com certeza. Mas é isso. Falou, Ivesen. Abração. Obrigado, André. Obrigado, pessoal. Obrigado por ter. Espero ter gostado aí dessa primeira conversa. Como é que o pessoal fala? Se gostou, né, curte, né? Se compartilha. Inscreve no canal. Dá a curtida que ajuda o canal aqui, né? Massa. Valeu. Tchau. Valeu.